Você já ouviu falar em CDB, mas você não sabe como funciona esse tipo de investimento? No vídeo de hoje, eu quero trazer todas as informações relevantes sobre esse tipo de investimento para que você possa sempre tomar as melhores decisões de investimento. Meu nome é Gustavo Augusto e eu sou o criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde eu converso sobre liberdade financeira e dinheiro. Essa foi uma forma que eu encontrei para poder passar o meu conhecimento sobre finanças para as minhas filhas e de quebra eu consigo ajudar você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você curta o canal e ative o sininho, porque toda semana eu venho com assuntos sobre finanças para ajudar vocês. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o que é CDB. CDB nada mais é do que um certificado de depósito bancário. Quando você contrata esse tipo de investimento, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para algum banco. Esse banco, ele pega o seu dinheiro e ele vai te pagar uma taxa, ou seja, uns juros, por você ter emprestado aquele dinheiro para ele. E depois o que ele faz? Uma vez que ele pegou o seu dinheiro, ele começa a emprestar para a sua carteira de clientes. Então o CDB nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para algum banco. E quando falamos de CDB, nós encontramos três tipos de investimento no mercado. Primeiramente, o pré-fixado, ou seja, quando você contrata um CDB pré-fixado, você já sabe exatamente qual que é a taxa que você vai contratar. Então, em um exemplo, você pode contratar um CDB que ele vai te pagar 10% ao ano. Então, você tem a certeza com esse título que você estará recebendo ao longo dos anos 10% ao ano. A segunda categoria são as pós-fixadas, e é uma categoria que eu gosto bastante, principalmente títulos que são atrelados à inflação. Como é que funciona esse tipo de título? Você vai ter um prêmio mais um índice atrelado que, vamos colocar aqui no exemplo, a inflação. Ou seja, se a inflação ela vier acima, a sua rentabilidade ela aumenta. Se a inflação vier abaixo, você perde um pouco de rentabilidade. Mas, quando a gente contrata algum CDB que ele está atrelado à inflação, nós não perdemos o nosso poder de compra. Então é importante você levar isso em consideração. E também existem outros índices como o CDI, por exemplo, mas eu particularmente gosto muito dos títulos que são atrelados à inflação, ou seja, ao IPCA. E também existem os híbridos, que é uma junção de títulos com renda fixa e renda variável, mas são títulos que não são comuns de serem achados. Eu particularmente nunca investi nesse tipo de título, porque eu acredito que se você quiser investir na renda fixa, você vai contratar títulos de renda fixa. Se você quer investir na renda variável, você vai diretamente lá comprar as ações e os fundos imobiliários. Mas, para esclarecimento, existe esse tipo de título também. Vamos falar agora sobre algumas vantagens de você investir em CDB, sendo a primeira dela a segurança. Então, na grande maioria das vezes, os CDBs eles são garantidos pelo FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito. É uma espécie de um seguro. Então, se você contrata, por exemplo, um título de até 250 mil reais e aquele título der algum problema, o Fundo Garantidor ele vai te pagar aqueles 250 mil. Ou seja, você não perde dinheiro caso o banco que você contratou ele venha a não pagar esse título para você. Agora, é extremamente importante que antes de você contratar qualquer título, você verifique se o título que você está contratando ele é garantido pelo FGC. E você ainda pode ter um seguro de até R$ 1 milhão. Mas para você poder garantir esse seguro, o que você precisa pensar? Que você vai ter que trabalhar com 4 instituições diferentes, ou seja, tem 1 milhão para investir. Você vai investir esse 1 milhão tudo no mesmo título e no mesmo banco? Não, você vai pegar 250 mil em um, 250 mil em outro, em outro, em outro. Então você vai dividir esse 1 milhão em 4 partes. Você dividindo esse 1 milhão em 4 partes significa que se alguma daquelas instituições, ou até mesmo as 4 não te pagarem, você vai receber todo o seu dinheiro de volta. Então, esse 1 milhão ele é o teto máximo, desde que você respeite essa regra, e os 250 mil por instituição. E se você tem alguma dúvida quanto a isso, é importante que você escreva aqui nos comentários para eu poder te passar mais informações, combinado? E uma outra vantagem é a diversificação dentro da sua carteira, ou seja, é você nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, existem investimentos na renda fixa que são bons investimentos, dependendo do momento de mercado, e que para você ter uma certa diversificação na sua carteira, é interessante você estar contratando. E como você investe em algum CDB? É a coisa mais fácil. Dentro do seu aplicativo do banco ou da corretora que você utiliza, você vai provavelmente ter uma opção de investimentos e ali dentro da parte dos investimentos, você vai encontrar
CDBs. E com apenas R$ 1, olha o que eu estou te falando, R$ 1, você já pode começar a investir em CDB. E aí falando um pouquinho sobre cálculo e rentabilidade, cada CDB ele vai ter uma forma de fazer o seu cálculo. Então nós temos primeiramente as taxas pré-fixadas, que você já vai saber exatamente qual que é o valor daquela taxa que você contratou. Ou seja, eu vou comprar um CDB e aquela taxa vai estar me pagando 10% ao ano, ou 11% ao ano, ou 12% ao ano. E aí, a partir daquele momento, você sabe que você vai estar recebendo aquela taxa pela quantidade de tempo que você contratou aquele título. E também nós temos a rentabilidade pós-fixada, como eu já falei, que são aqueles títulos que são atrelados ao CDI, ou seja, se o CDI aumenta, a sua rentabilidade é maior. Se o CDI diminui, a sua rentabilidade é menor. Temos também as taxas atreladas ao IPCA. Ou seja, a inflação. Se a inflação aumenta, você ganha mais. Se a inflação diminui, você ganha menos. Mas tanto um quanto ao outro, você vai estar protegido por esses índices. E Gustavo, existe tributação sobre CDB? Sim, existe tributação. Qualquer título de CDB que você for contratar, você vai ter que pagar um imposto de renda. Então, uma coisa muito comum que eu vejo alguns investidores iniciantes e eles não sabem muito bem como é que funciona é a tributação, ela sempre vai ser em cima do rendimento. Vamos colocar um exemplo. Investir R$ 1.000 e eu tive R$ 100 de retorno desse investimento. Então, a tributação, ela vai ser em cima dos R$ 100 e não em cima dos R$ 1.000 iniciais investidos. E existe uma regra da tributação que ela é regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar aquele investimento, menor é o imposto. Então, para facilitar, eu vou deixar aqui na tela a tabela regressiva para que você conheça cada um desses prazos. E além das alíquotas do imposto de renda, se você deixar o seu investimento por menos de 30 dias, você é obrigado a pagar IOF. Se você deixar por mais de 30 dias, o IOF ele é zerado. Bom, pessoal, estamos chegando ao final. E antes da gente finalizar, eu queria dizer para você o seguinte: o CDB ele não é a melhor opção de investimento encontrada no mercado. Se você pretende investir em renda fixa, eu vou deixar recomendado para que você estude um pouco mais sobre Tesouro Direto. Eu acredito que Tesouro Direto seja muito melhor, apesar de não ter garantia do FGC, porque basicamente quando a gente empresta o dinheiro para o banco e o banco não consegue emprestar esse dinheiro para os seus clientes, o que ele faz com aquele dinheiro? Ele deixa parado? Não, ele vai colocar ali no Tesouro Direto, porque no Tesouro Direto você vai encontrar taxas muito melhores na grande maioria das vezes. Mas o CDB, ele é uma opção ruim? Não, ele não é uma opção ruim. Eu tenho meus investimentos em CDB, principalmente para objetivos como reserva de emergência, como caixa de oportunidade, que eu falo muito aqui no canal, que é quando as ações ou os fundos imobiliários ali na renda variável, eles oscilam de preço para baixo. Eu tenho esse caixa para ir lá e comprar mais ações. Eu não deixo meu dinheiro parado. Então é importante você começar, você ter esse tipo de investimento sim, mas que você saiba exatamente o que você está fazendo. Então aqui é a importância de você sempre estar estudando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você aqui curta o canal, ative o sininho para você ser sempre notificado quando eu posto um vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Eu também recomendo que você me siga lá no Instagram, porque ali eu posto conteúdos diários sobre o que eu estou fazendo, né, os investimentos que eu faço, e eu dou muita dica legal para quem está começando no mercado. E se eu conseguir te ajudar de algum jeito, eu peço por favor para que você curta esse vídeo e compartilhe aí com algum amigo que esteja precisando dessa informação. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!